Ora por ele, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Pai, abençoa, Senhor, esse irmão que veio pregar a palavra para nós, Senhor. O Senhor abençoa ele, a família dele, Pai. Obrigado por trazer esse irmão aqui, Pai, de tão longe e amigo meu, né, de outras igrejas. Muito obrigado, Deus, por ter trazido ele aqui, Senhor, meu Deus. Amém. Glórias a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja na doce paz do Senhor. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia, aproveitando que estamos em pé. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 33. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 33. Glórias a Deus. É uma alegria para nós termos a oportunidade de estarmos conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu. Aqui tem um povo que vai morar no céu, não? Glórias a Deus. Eu me alegrei em estar aqui com os irmãos. Louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor dessa congregação, o pastor Giovanni, da sua esposa, irmã Jéssica. Tu vi por estar lá atrás, né? Deus abençoe, casal querido, casal abençoado. Deus abençoe a vida dos servos do Senhor. Quero também fazer menção aqui do pastor em exercício, né? Pastor Giovanni também. Glórias a Deus. A gente já se sente pequeno diante da responsabilidade, queridos, de transmitir a mensagem de alguém que é tão grande, que é o nosso Deus. Aí a gente chega na igreja e vê um pastorzão desse, grande por dentro e por fora. Misericórdia, mas Deus abençoe a sua vida. Já podemos sentir a presença de Deus na vida do seu céu. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério. Que o Senhor esteja contigo. Um abraço também especial ao meu amigo Jefferson. Deus abençoe, como ele mesmo disse em oração. Já nos conhecemos, já temos aí uns 5 anos. Não, talvez 3 anos, né? Uns 3 anos, ali da congregação do Bumerwald, né? Ali junto com o pastor Marcos. É uma alegria estar aqui. Deus abençoe a vida do grupo de jovens da IAD Filadélfia, né? Deus abençoe a vida de cada um. O irmão Osni veio ali do Profipo, congregação abençoada. Já estivemos ali, eu estava lembrando, agora foi no ano de 2021, naqueles 12 dias do início do ano, nessa mesma campanha que estamos fazendo agora aqui no Templo Sede. Eu estive ali com os irmãos. Deus abençoe esse grupo abençoado. Eu estou muito feliz. Mais uma vez eu falo que eu me sinto muito feliz de estar aqui. A vida do Mateus, né? Deus abençoe Mateus. Vai me ajudar hoje aí? Glória a Deus, aleluia. 2 é mais forte que 1, né? Glórias a Deus. Os irmãos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 33. Glórias a Deus. Antes de fazer a leitura, porque eu não gosto de interromper, eu quero apresentar aos irmãos, já me foi dada essa oportunidade, o meu livro, queridos, A Nova Aliança no Meu Sangue. Este livro foi lançado aqui em Joinville, quando estive no meio do ano, agora em final de julho, nós estivemos ali no Templo 7, tivemos a oportunidade de lançar esse livro. É uma análise temática da supremacia de Cristo em Hebreus, fundamentada à luz das Escrituras Sagradas, ou seja, nós fizemos um comentário bíblico a respeito do livro de Hebreus. Eu divido o livro de Hebreus em 33 partes e explico cada uma delas, e todas elas apontam para Cristo. Ele é o maior, Ele está sobre todas as coisas, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa salvação. Então você que pode, você que tem condição e desejar abençoar a nossa vida e se deixar ser usado por Deus, adquira o material. Eu vou pedir para o meu amigo, já que é meu amigo já de tempo, vou pedir para ele, já sabe, né? No finalzinho me dá um apoio ali, pode abrir a mochila, tem todos os livros lá, para a gente conseguir expor ali para os irmãos. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Sem mais perca de tempo, ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo:
caros israelitas, considerai com toda a cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens, porquanto há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso vos advirto: afastai-vos desses homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Glórias a Deus. Você pode se assentar louvando ao nome do Senhor. Glórias a Deus. O pastor nos deu tempo suficiente para podermos transmitir aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Glórias a Deus. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento. Haja vista que, por meio deste livro, podemos compreender o início da Igreja de Cristo aqui na Terra, a continuidade da obra de Cristo por meio do Espírito Santo. No livro de Atos, também nós podemos ver a graça rompendo fronteiras e alcançando além daquele povo, alcançando os gentios. A misericórdia e a graça que hoje está sobre nossa vida, ela teve as suas fronteiras rompidas e descritas ainda no livro de Atos. Neste livro, nós também podemos compreender a necessidade de que a chama da evangelização não se apague na nossa vida, no nosso tempo, na nossa história, na nossa geração. Quando nós chegamos no versículo 33, no capítulo 5, neste texto que nós lemos, o Espírito Santo já havia descido em Atos capítulo de número 2. Pedro já havia pregado pelo menos 2 vezes que ali foi registrado. No primeiro momento, logo após a descida do Espírito Santo, a Bíblia é bem clara em nos apresentar capítulo de número 2, versículo de número 14. Pedro olha para todos aqueles que estão espantados com aquela situação e ele diz: permita-me, na minha versão, que eu vos esclareça. Na Almeida Revista e Corrigida, ele vai dizer: atentai para aquilo que eu vou dizer. E Pedro passa, entenda, a explicar aquilo que estava acontecendo. A descida do Espírito Santo, o falar em novas línguas, essa explicação do Espírito de Pedro, cheio do Espírito Santo, trouxe para a presença de Deus 3.000 pessoas. Talvez você não entenda e eu vou explicar. Um pregador sem o Espírito Santo é um contador de histórias, mas um contador de histórias cheio e revestido da presença do Espírito Santo é uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus. Os 120 que estavam naquele dia de Pentecostes, somado aos 3.000 diante dessa pregação de Pedro, já totalizavam 3.120. A história vai nos contar por esse livro que pouco depois Pedro e João andavam e eles se encontram com um aleijado. Eles vão dizer: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que eles
tinham? Eles tinham um coração inflamado pela autoridade proveniente do Espírito Santo. Eles pegam na mão daquele homem, põem de pé e dizem: aleluia. E aquele homem se coloca de pé e é curado. E aquilo que impedia ele de caminhar, de andar, é arrancado fora pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Nós podemos compreender que o nome de Jesus tem poder para expulsar demônios. O nome de Jesus tem poder para curar as enfermidades. E o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Pedro, mais uma vez, diante daquela situação, é confrontado e vê a necessidade de explicar mais uma vez o que estava acontecendo após a cura daquele aleijado. Então, ao explicar aquela situação, ele se sente inspirado pelo Espírito Santo a falar mais uma vez a respeito de Jesus. Quando Pedro anuncia a respeito de Jesus, a história nos revela que aproximadamente 5.000 pessoas aceitam o Evangelho, aceitam a mensagem, e agora já são aproximadamente 8.120 crentes que estavam sobre a terra após a descida do Espírito Santo. No livro de Atos, no contexto que nós lemos, além do Espírito Santo ter descido, dos 8.120 crentes, os discípulos já haviam sido advertidos pelas autoridades judaicas. Eles já haviam sido proibidos de pregar o Evangelho. Ei, vocês não falem mais desse Jesus, vocês fechem a boca de vocês e não falem mais nada. Mas a chama que queimava no coração daqueles homens era tão grande que eles não conseguiam parar de anunciar este Evangelho. A palavra de Deus vai nos dizer que eles foram levados ao Sinédrio. Para quem não sabe, o Sinédrio, ele não é um espaço. O Sinédrio é um conselho, é um julgamento, onde aqueles homens, os discípulos, eles se colocam na presença das maiores autoridades, dos maiores líderes judaicos daquele tempo. Este conselho, estes líderes, este grupo de pessoas de influência sobre o judaísmo naquele tempo eram chamados de Sinédrio. Estes homens, os discípulos, são levados ao Sinédrio mais uma vez. A intenção deles, do Sinédrio, era orientá-los a se calarem. Haja vista que a Bíblia é clara em dizer: as multidões já estavam acompanhando os discípulos, as multidões já estavam sendo movidas pelo Evangelho, e eles tiveram cautela. Eles tiraram aqueles discípulos do meio da multidão e levaram para o interior de uma sala perante o Sinédrio, e eles disseram para que eles se calassem. Entretanto, Atos, capítulo de número 5, versículo de número 29, nós vamos ver os discípulos declarando: não vai ser homem que vai nos calar, não vai ter líder religioso, não vai ter fariseu, não vai ter sacerdote, não tem homem de carne e osso que nessa terra vai nos calar. Enquanto Deus no céu mandar nós abrir a nossa boca, aqui na terra nós vamos obedecer, nós vamos anunciar este Evangelho. Diante dessa situação, o Sinédrio fica